Assim como o céu existe, o inferno existe, ou vice-versa, assim como o inferno existe, o céu também existe. E muito cuidado ao falar essas coisas, ou essa coisa que eu vou falar agora para vocês no vídeo. Olha, a gente vê a palavra de Deus escrita no livro do Apocalipse, relatando a respeito das visões que João teve, e em toda a Bíblia relata sobre o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, particularmente, e vemos também visões sobre o céu, como ele é, por escrito. Nós imaginamos aquilo que lemos por nossa imaginação, que é pequena. Nós não usamos nem 100% do nosso cérebro para poder pensar, raciocinar, usamos parte dele. E nossa imaginação, ela não é muito elevada ao ponto de nós entendermos 100% dos mistérios de Deus. Afinal, está escrito que há mistérios que não foram revelados para nós. E uma coisa que me chama a atenção, que eu estou escrevendo até um livro sobre isso, que é A Visão do Céu, se não me falha a memória, o Céu segundo a Bíblia, algo do tipo. E esse livro ele vai relatar, pelo menos estou escrevendo, e vou terminar de escrever, sobre o céu, mas não para apenas mostrar como é o céu, porque nossa mente é pequena. O que eu posso falar é aquilo que está escrito na palavra de Deus. O ponto-chave desse vídeo é desmistificar e parar de fazer com que as pessoas falem coisas do tipo assim: não fale isso, é muito constrangedor. Isso, na minha opinião, fere um pouco aquilo que você acredita, fere um pouco aquilo que talvez muitas pessoas pregam, não sejam alguns casos, que é uma frase do tipo assim: eu não quero ir pro céu agora. Não quero ir não pro céu, eu quero ficar na terra, eu quero viver mais um pouco aqui na terra, eu quero aproveitar minha família, eu quero ficar um pouco mais aqui, que tá bom. Isso é totalmente errado, porque nós não devemos ter no nosso coração o desejo de Jesus tardar na sua volta, e nem muito menos querer ficar na terra e não ir para o céu de maneira nenhuma. Mas eu quero ir para o céu, Pedro Henrique, mas é porque eu não quero ir agora, não sei o que. Isso porque a nossa mente ela é pequena. Nós não pensamos e não temos capacidade 100% de enxergar o céu na sua realidade como ele é, pensar, ao menos que tenhamos uma experiência sobrenatural com Deus, que é o caso que já existiu pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Isso vai de acordo com o testemunho de pessoas, com fé, e também bate um pouco de frente, em concordância com as visões que os homens de Deus teve. Então, pessoas que tiveram visões tanto nesse século atual como no século passado, na geração de hoje ou na geração passada, que relatam que teve visões do céu, visões de coisas extraordinárias, elas não quiseram, olha só, preste muita atenção, isso é muito sério, elas não quiseram voltar para a terra. Eu conheço uma pessoa, ela acabou falando um testemunho de outra pessoa, né, que teve uma visão, foi arrebatada em espírito, algo do tipo. Só sei que essa pessoa viu, pelo menos, algo muito semelhante ao que é descrito na Bíblia como o céu. E ela não sentia dor, angústia. Esse sentimento de angústia, de tristeza foi tirado dela. Só que acabou o tempo, ela teve que meio que voltar para a terra em espírito. E quando ela foi voltando para a terra, ela sentiu uma grande angústia, uma grande tristeza, algo na sua vida que eram as coisas que realmente aqui na terra, né? Que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então essa pessoa acabou tendo esses sentimentos, acabou voltando para a terra, e esse sentimento de tristeza, de angústia foi começando a dominar a ela de volta. E isso é preocupante. Isso é preocupante por quê? Porque as pessoas não têm ideia do que é o céu. Nós não temos capacidade de imaginar 100% a plenitude de como realmente é o céu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor voltará e nós devemos estar preparados. Será que você dizer isso vai passar para seus irmãos, para quem não é crente, para quem não é servo de Deus? Que cristão é você? Que líder? Que mulher de Deus, que homem de Deus é você de falar sempre, mas é só brincadeira? Mas nós devemos ter cuidado nas nossas brincadeiras, porque tem pessoas que se espelham em nós, que acaba sendo o imitador de Cristo, sim. Aí nós somos imitadores de Jesus Cristo, enfim, imitadores de Paulo, como Paulo de Jesus Cristo, assim por diante, ou semelhantemente. Mas tem pessoas que não leem a Bíblia, mas olham a nossa vida
E por olhar na nossa vida e nós seguimos, pelo menos nós falamos que seguimos a Bíblia, nós mostramos isso, essa pessoa acredita que a Bíblia, o que a gente segue, ela acredita que é o que a Bíblia fala. E se você seguir algo errado, essa pessoa se basear em você? Claro que a pessoa não pode se basear na sua vida, mas deve se basear em Cristo. Mas você está me entendendo que tem pessoas que se espelham em você? Parece meio confuso, mas não é. Tem pessoas que se espelham em você. Então você acabar falando isso, que não quero ir pro céu, quero viver mais um pouco e tal, é porque você não teve visão real do céu. Se Jesus lhe permitir você ter uma experiência sobrenatural com Deus e você vê o céu em sua plenitude como ele é, meu irmão, como homens de Deus que teve visões, como o profeta Isaías que teve visões dos serafins, que com duas cobriu o seu rosto, seus pés com duas voavam, ele caiu em si, ai de mim, que vou parecendo, sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele caiu em si, ele estava atônito, e pessoas que tiveram visões do céu, atônitos, e não queria meio que voltar. E ali, quando o rico também, que estava no inferno, ou no lugar de tormento, melhor dizendo, ele acabou caindo em si, que aquele local não era para ele. Ele viu também o descanso no seio de Abraão, que estava o Lázaro, que estava ali pobre. Então, quem está no inferno não quer ficar lá, quer ir para o céu. E quem está no céu, ou pelo menos descansando, algumas teologias acreditam sim, que descansam, dormem no Senhor. Isso também eu acredito nessa linha de raciocínio. É a mesma coisa que foi falada para esse rico: quem está lá não pode passar para cá. Então já findou o tempo. Então as pessoas estão pregando o evangelho para que nós não possamos ir para lá. Jesus Cristo venceu a morte. Já estou indo para uma linha já de pregar a palavra realmente, mas continuo nessa linha de raciocínio, que você tenha cuidado, muito cuidado, ao falar que não quer ir para o céu. Eu quero viver mais um pouco, não, eu quero ir para o céu, nada. Não fale isso, isso é muito perigoso, porque isso acaba ferindo aquilo que você acredita, aquilo que você talvez pregue, aquilo que você um dia pensou, pregou, disse que o céu é o nosso lugar, aquilo que cantamos. Isso fere aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, que eu quero ver o nosso Senhor, eu quero ver a Jesus, eu quero. Você canta querendo ver Jesus, você canta desejando ver Ele, que aguarda ansiosamente pela chegada dele. Jesus vai voltar para nos buscar, mas acaba ferindo, digamos assim, com essas palavras. E eu tenho que dizer para você, meu irmão, que cuidado quando você transmite essa mensagem, esse seu sentimento para as pessoas. Você tem que fazer com que as pessoas tenham desejo de ir para lá o quanto antes, para elas buscarem a Deus o quanto antes, porque quando chegarmos lá vai ser só alegria, não haverá prantos, tristeza, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Nós não usamos nem 100% do nosso cérebro. Há coisas que não foram reveladas aos corações dos homens, meus irmãos. Olha só, tá vendo? Há coisas que não foram reveladas aos corações dos homens. É aquilo que Deus tem para você. Então, mistérios que não foram revelados. Nós olhamos, nós imaginamos o céu com ruas de ouro, mas são pensamentos ainda assim limitados nossos. Mas imagina quando a gente chegar lá e se deparar com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos ter uma vida santa, ter cuidado em nossas palavras e confiar no Senhor e ir para a glória, ir para o céu, que é o nosso devido lugar. Que Deus abençoe. Se inscreve aqui no canal, não se esqueça, por favor, me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou e envia esse vídeo para alguém que você já ouviu falar isso. Eu vou ser sincero, eu já falei isso, particularmente já falei, mas hoje, não que seja algo grotescamente inválido, mas a gente deve evitar de falar, até por brincadeira mesmo, tá bom? Então que Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.